O Palmeiras venceu o Guarani por 4-1, baita jogo, né, nesse primeiro jogo com o time titular. E vamos começar aí o pós-jogo dessa bela vitória do Palmeiras, que segue em busca do São Bernardo, né, que tá bem disparado lá no nosso grupo. Bom, antes de tudo eu já peço primeiro que você deixe o like aqui pra dar uma força. Geralmente eu peço like, a inscrição, hoje eu tô pedindo por um motivo especial, tá? Não sei se dá pra ver pela minha carinha, eu estou queimando de febre, estou doente, tô zoadaço, mas tô aqui pra fazer o meu trabalho, pra cumprir com o meu compromisso aqui com esse canal. Então, pô, não custa nada, né, mano? Que eu tô destruído, mas tô aqui fazendo pós-jogo. Então deixa o like aí, por favor, pra dar uma força. Se inscreve no canal Palmeiras, tem vídeo de Palmeiras todos os dias. E eu quero saber o que vocês acharam do jogo. Comenta aí, bora pra análise. Bom, o Abel mandou a campo esse time esquisito aqui, tá? Ele escalou Everton, Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan, Aníbal e Richard Rios. E daqui pra frente, ó, Veiga, Maurício, Facundo Torres e Estevão. E quando eu falo esquisito, eu não tô falando que foi ruim, até porque a gente jogou muito bem hoje com essa formação. Mas porque quando saiu a escalação, muita gente ficou perdida, tipo... Quem vai jogar de centroavante, quem vai jogar de meia, quem vai jogar de ponta, quem vai fazer o quê? Porque basicamente os 4 da frente são meias, né? E bom, não foi um 4-4-2, o Palmeiras funcionou no bom e velho 4-1-4-1 que o Abel vem tentando ultimamente. O Maurício fez a de centroavante mesmo, Facundo ficou aberto de um lado, o Estevão do outro, e o Veiga fez a meia junto com o Rios, que jogou sim na linha de 4. Ó, aqui a gente tem claramente o Maurício, né, como centroavante, solto na última linha. Dá pra ver isso muito bem já logo no início da partida. E poucos frames depois a gente percebe que era uma linha de 4, mesmo 4-1-4-1. Aqui a gente tem o Facundo Torres com o Veiga, com o Rios e com o Estevão do outro lado. Exatamente do jeito que eu mostrei ali. E o Maurício solto aqui na última linha, né, como centroavante. E se essa formação confundiu a nossa mente quando a gente viu a escalação, confundiu também o time do Guarani, porque não dava para saber quem ia fazer a posição do centroavante, e mesmo que, pô, com o tempo passando ali, eles foram entendendo que era o Maurício, mas eles, né, o Guarani não tava preparado para marcar um Maurício, tava preparado talvez para marcar um Thales, um Facundo, um Flaco Lopes, mas não um Maurício, que tem características diferentes. E a função do Maurício nesse jogo ficou bem clara logo aos 5 minutos, no gol do Palmeiras. Saída de bola aqui com o Gustavo Gomes, vocês já conhecem aqui o pós-jogo, vocês sabem que eu não posso dar play, porque senão eu perco o canal, mas eu vou colocando frames e explicando o rolê, ó. Frames depois, essa bola que veio esticada pelo Gustavo Gomes aqui nesse zagueiro, que acabou rebatendo mal, e olha o detalhe, o Maurício, que estava colado nesses dois zagueiros aqui, na verdade no lateral e no zagueiro, esse aqui é o outro zagueiro do time, ele saiu, né, para buscar o jogo. Com isso, os zagueiros ficaram sem referência, sem o 9 ali, não tinha o 9. O que a linha de defesa acaba fazendo? Acaba andando para frente, acaba indo para frente. E nessa de tentar acompanhar o Maurício já muito inteligente já dá o tapa de primeira. Aqui a gente já vê, ó, o Estevão saindo atrás do defensor, mas ele vai chegar na frente. E o Maurício não deu esse tapa de primeira à toa, isso foi treinado. Essa função do Maurício sair para a linha de defesa, empurrar para frente e aí ter espaço nas costas, muito provavelmente foi treinado pelo Abel, por isso que ele colocou o Maurício nessa posição. Poucos frames depois a gente já vê que o Estevão ganhou na corrida, porque mesmo ele saindo antes, se já era um movimento coordenado, o cara que tá correndo pra frente ele vai chegar antes. Mas além do Estevão aqui, o Facundo Torres também tá atacando a outra ponta. Então a ideia do Palmeiras basicamente era o quê? O Maurício ficar como centroavante e aí ele sai pra dar espaço pros pontas. Ó, aqui o Guarani tá de vermelho porque é a corzinha que tava aqui no campinho, tá? E não dá pra mudar a cor do botãozinho do Palmeiras pra branco, que ia dar muito trabalho. Mas basicamente o que o Maurício faz é começar essa jogada aqui, e aí ele vem pro meio pra receber. Com isso ele traz toda a linha de defesa do Guarani junto. Toda a linha de defesa sobe. Com isso é o momento dos pontas atacarem as costas. Então o próprio Maurício, que saiu aqui para jogar como meia, pifa essa bola em um dos pontas. Nesse lance foi no Estevão. Nesse lance aí o Estevão saiu cara a cara, ele bateu meio travado e a bola saiu para escanteio. Mas no lance do escanteio, repara num detalhe aqui, esse é o Richard Rios. Ele tá afundado como se ele fosse o centroavante. O Palmeiras não tem o centroavante, quem geralmente faria essa função seria ou o Flaco Lopes, ou o Thales, até o Rony seria capaz de fazer isso. Mas geralmente o Rios ele fica aqui, ó, nessa posição.
na posição do chute, nessa ou aqui onde tá, acho que é o Estevão. Porque ele é o principal jogador do Palmeiras no rebote. Vocês já viram quantas vezes o Richard Rios pegou rebote ali de escanteio, bateu no gol e já fez gols, fez gol contra o Santos. Se eu não me engano, na última rodada que a gente perdeu o título do ano passado, foi gol dele assim também. Então assim, ele é o principal jogador do Palmeiras para essa função aqui, ó. E curiosamente, dessa vez, pela primeira vez, desde que ele chegou no Palmeiras, eu nunca tinha visto isso. Ele abandonou essa função e foi pro meio da área, treinado pelo Abel. E aí que tá o detalhe. Frames depois, a bola é batida e ele deu a volta no zagueiro e fez o gol de cabeça. Ou seja, por que saiu esse gol? Primeiro, movimentação do Maurício na origem da jogada e movimentação dos pontas. O Palmeiras não tinha apresentado isso até então, isso foi uma novidade que o Abel trouxe. Então, esse escanteio foi fruto de uma novidade que o Abel trouxe e que provavelmente o técnico do Guarani não tinha estudado, porque ele não tinha referência para imaginar que o Palmeiras faria isso. E o lance do escanteio, a bola parada, também foi uma nova jogada do Palmeiras, uma parada que não acontecia e aconteceu dessa vez. Provavelmente o Guarani também não tinha estudado o Rios estando na entrada da área, mas eles foram surpreendidos com essa nova forma do Palmeiras de cobrar a bola parada. Então, primeiro gol sai aos 5 minutos com falha do Guarani? Não, com surpresa. O Palmeiras fez uma parada diferente. O Abel, nesses últimos 5 dias, trouxe uma novidade e surpreendeu o Guarani. Aos 12 minutos, ó, saída de bola do Guarani e olha como o Maurício tá na posição do centroavante. Ele inicia a jogada sempre na posição do centroavante. No momento em que o jogador do Guarani tá encaixotado pela marcação, é onde, vocês estão vendo aqui a posição do corpo do Maurício, é onde ele já entendeu que ele precisa sair da posição do centroavante e compactar a marcação na saída de bola para ser um homem a mais, atrapalhar essa saída de bola e recuperar a bola. Nisso ele não só atrapalha a saída de bola, como ó, frames depois, ele fica na posição de meia. Ele que poderia fazer o movimento para receber na frente e o que um centroavante faria, mas não, ele ficou na posição de meia, para então receber do Rafael Veiga e na posição de meia, dominar orientado e já batendo, porque como meia ele sabe o que fazer. Se ele precisasse fazer um movimento de centroavante, talvez ele ia se embananar, mas ele fez o que é a função do meia. Então, na origem da jogada, ele tá de centroavante, mas ele trabalhava como um meia, que se deslocava pelo campo para funcionar como meia. A partir daí, né, campo bem pesado, o Palmeiras baixou as linhas, também para não se desgastar muito fisicamente. Tem derby quinta-feira, tá ganhando o jogo de 2-0, logo no começo do jogo. O Palmeiras baixou as linhas, o jogo ficou bem morno. O Palmeiras passou a se defender bem. E uma coisa que eu reparei foi que o Murilo, ele chegava bem em todas, tava chegando sempre no time, sempre ganhando na corrida. Já o Aníbal Moreno, eu senti que ele fisicamente ele não tá legal. Ele tá chegando atrasado em todas, inclusive tomou um cartão amarelo de bobeira num lance que ele chegou atrasado. Depois de muito tempo num jogo morno, olha essa movimentação. Destaco aqui que quando a bola vem pro Estevão, o Maurício já tá passando no facão. Movimentação de camisa 9, movimentação que o Rony nos bons tempos fazia. Ele rompe a linha de defesa no facão, isso não é movimentação de meia, tá? Isso é movimentação de centroavante um pouco mais móvel. E aí ele perde o gol, né? Tava impedido, eu nem tenho certeza se estava mesmo impedido, o juiz deu impedimento, se fosse gol ia pro VAR, mas assim, para a defesa do Guarani era complicado você entender qual que era a dinâmica do Maurício, porque ele começava a jogada como centroavante, caía para a linha de meio, para armar o time como um meia, e em alguns momentos ele caía na ponta e fazia o facão, como um centroavante móvel. Então tava muito complicado para a defesa do Guarani entender qual que era a função do Maurício no jogo. Ele variou bastante. E aí vai uma... Não vou criticar, né, porque eu respeito muito, por exemplo, na transmissão da Cazé TV, eu vi que o Djalminha falou muito... que pô, não... Ele falou basicamente como se... não foi mérito dos 4 meias na frente, os gols do Palmeiras. Não deu certo. Foi um acidente. Ele falou nesse tom. E pra mim, na minha análise, foi justamente por causa dos 4 meias móveis na frente que o Palmeiras confundiu toda a defesa do Guarani. Com todo o respeito que eu tenho pelo Djalminha, que é um baita de um profissional e tal, mas eu achei muito bizarra como na transmissão da Casa TV o pessoal tava dizendo que não deu certo o Maurício de falso 9, sendo que na verdade deu muito certo, funcionou muito bem. Para vocês terem uma ideia, teve um gol, né, anulado do Palmeiras ainda no primeiro tempo, e olha que no início da jogadaça do Murilo, o Maurício tá aqui como um centroavante, normal. A tabela sai, e no momento em que a tabela sai, o Maurício faz uma parada que é coisa de centroavante, coisa que o Rony fazia muito bem. E me lembrou muito a movimentação do gol do Veiga na final da Libertadores de 2021. Ele atacou esse espaço fazendo com que todos esses defensores
do Guarani afundassem junto com ele. Então ele trouxe toda essa marcação do Guarani junto com ele pro funil, pra pequena área. Olha como no momento em que o jogador do Guarani tira a bola, tá todo mundo na pequena área. O Maurício arrastou todo mundo, função do centroavante. E aí o Veiga fez o gol, mas o gol foi anulado, né, por impedimento. Então vocês estão entendendo como a dinâmica funcionou muito bem? Talvez o Palmeiras não teve mais volume de jogo por causa do campo pesado, mano. Campo pesado, o Palmeiras baixou as linhas mesmo para se poupar, para evitar lesão, campo muito molhado e tal. Então o Palmeiras funcionou muito bem com essa formatação do Maurício de falso 9, o Veiga chegando por trás, o Facundo na esquerda. E aí o Abel voltou a dar o seu show. O Abel foi muito bem hoje, tá? Na volta pro segundo tempo, o Palmeiras voltou num 4-2-4. E quando a galera fala em 4-2-4, a primeira coisa que a gente pensa é geralmente um 4-2-4 com 4 atacantes, né? 4 defensores, 2 volantes ali, meias, e 4 atacantes. Mas, na verdade, é o 4-1-4-1, certo? O 4-1-4-1 natural do Palmeiras. Só que o Rios voltava para a segunda linha, aqui a linha junto com o Aníbal, e o Maurício voltava na penúltima linha. Então era como se fosse do 4-1-4-1 para um 4-2-4-0. A última faixa, a faixa de ataque, não tinha ninguém. O Palmeiras recuou os blocos e deixou o Guarani tentar sair jogando. Só que ao mesmo tempo que o Palmeiras deixou o Guarani sair jogando, ele fez um cinturão aqui de meio muito difícil para o Guarani passar por aqui. Então o Guarani teria que ter muita qualidade na saída de bola, porque senão o Palmeiras roubaria essa bola. E foi aí, ó, que aos 57 minutos, né, aos 56 para 57, a marcação do Palmeiras estava bem encaixada, a saída de bola do Guarani estava livre porque não tinha um centroavante, mas todas as opções de passe estavam encaixotadas. Tinha volantes ou meias aqui, tava todo mundo encaixotado, todo mundo marcado por alguém, menos pelo Veiga. Quando você vê que tá todo mundo encaixado e o Veiga tá livre, sem marcar ninguém, é porque a função dele é de flutuar, e foi isso que ele fez. Ele balançou na marcação, roubou essa bola e golaço do Estevão, né? Craque de bola. Então assim, foi um golaço, saída de bola errada do Guarani, mas tudo muito induzida pelo Abel. O Abel foi muito bem hoje. No último jogo a gente criticou, lembra que eu falei, pô, quando é pra criticar a gente critica, quando é pra elogiar a gente elogia. Hoje o Abel foi muito bem. E aí o Abel começou a mexer no time, né? A primeira coisa que ele fez foi tirar o Vanderlan e o Aníbal, os dois amarelados. Então ele colocou o Piquerez, que entrou bem, diferente do último jogo que ele entrou bem mal, né? Bem mal. Entrou o Fabinho aqui, formando a dupla de volante com o Rios. E aí um vacilo do Palmeiras, uma saída de bola errada do Marcos Rocha, que fazia um bom jogo. Ele tava aqui com a bola livre para dar um chutão, mas ele deu a boa e velha, ou mal e velha, cavadinha dele errada, né? Se a bola sai boa ali pro Rios, o Rios sai em condições de contra-atacar, mas não era o momento para isso. E aí, na sequência do lance, tomamos o gol. Um detalhe pro Casimiro, né? Filho de uma égua. Ficou lá 2 minutos antes do lance falando, não, porque o Everton nunca toma gol, não sei quantos jogos sem tomar gol pelo Palmeiras. Tomou gol. Uma zicada absurda, né? Bom, o Palmeiras não se abalou, aos 70 minutos ali teve um contra-ataque, boa jogada do Estevão, o Facundo Torres quase fez o gol, na volta o Estevão bateu por cima, então assim, o Palmeiras estava armado pro contra-ataque e não estava sofrendo tanto lá atrás. Mas o Guarani estava conseguindo romper esse cinturão de marcação e estava começando a pesar o ataque. O Abel, ligeiro que é, o que ele fez? Ele tirou o Maurício, que fez a função de centroavante aqui, saindo para armar, mas ele não tem a mesma retenção de bola de um centroavante, né? Tirou o Maurício e colocou o Thales. O Thales aqui, Palmeiras passou a jogar no 4-2-3-1, pro Thales tentar segurar um pouco mais a bola aqui pro Guarani recuar, porque o Guarani tava empurrando o Palmeiras para trás. Isso não funcionou. A verdade é que isso não funcionou. A princípio parecia que ia funcionar, mas não funcionou. Aí o Abel colocou as suas cartadas em jogo de novo e funcionou muito bem. O Abel foi muito bem hoje, volto a repetir. Ele tirou o Rocha e ele tirou o Veiga para colocar o Mike e o Naves. Com isso, o Palmeiras oficializou 3 zagueiros. Então o Piquerez subiu para a segunda linha, Murilo aqui, junto com o Naves, o Mike de ala, o Thales começou a vir um pouco mais por dentro e fizemos um 3-4-3, digamos assim, com o Estevão em vários momentos caindo aqui como um meia, né, que a galera sempre pede, e o Facundo fechando como um segundo atacante junto com o Thales. Em alguns momentos o Estevão caía como atacante e o Facundo vinha por dentro. Então, com essa formação,
o Palmeiras basicamente passou a dominar o meio campo. Vocês estão vendo a quantidade de gente que tem perto do círculo central? O Palmeiras passou a dominar o meio campo e tomou o controle do jogo. O Mike entrou voando pela ala, voando, jogando muita bola. E aí chegamos no momento do quarto gol. No início da jogada a gente vê os 3 zagueiros bem desenhadinhos aqui, o Murilo recebendo a bola ali e com espaço para avançar, porque eram 2 atacantes do Guarani para 3 zagueiros do Palmeiras. Então, um zagueiro do Palmeiras ia sobrar. Esse zagueiro é o Murilo, que sobrou, avançou com a bola, ele é muito bom nisso. E aí se abriu a ala com o Piquerez, né? O Murilo tocou ali pro Torres, que abriu de primeira pro Piquerez. Cruzamento sensacional, que bola do Piquerez e o gol de cabeça do Estevão. Então, resumo da obra, todos os gols, os 4 gols do Palmeiras tiveram o dedo do Abel, seja na estratégia inicial, seja nas mudanças durante o jogo. Hoje o Abel foi muito bem, tá? E vamos falar uma parada, Palmeiras com o time titular é outra parada, né? Tava todo mundo falando, é começo irregular, mas mesclando o time, com o time titular é outra parada. A gente pode falar aí que precisamos de reforços e tudo mais. Outra coisa que a gente pode analisar é que com essa escalação do Maurício como um falso 9, indica 2 coisas. Primeiro, que o Paulinho pode jogar mesmo de falso 9, que ele tem até mais capacidade goleadora do que o Maurício. E segundo, que o Abel tá incomodado com a falta de contratação do centroavante. Isso pra mim parece um recado muito claro para a diretoria. Bom, vencemos, mostramos um bom futebol num campo pesado, difícil contra um time encardidinho. Valeu a pena, espero que a gente mantenha isso para quinta-feira contra o Corinthians, tá bom? E você, se tá comigo até agora, com este ser humano febril, que já tá descabelado aqui, mas que tá aqui pelo compromisso de trazer o pós-jogo para vocês, se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo, a sua opinião, o que vocês acharam do jogo, para você aí, quem foi o melhor em campo? Para mim, o melhor em campo foi o Estevão, não tem como fugir, o moleque é craque, e a gente se vê então no próximo vídeo. Falou, rapaziada!